Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez agora para a 7ª parte desse nosso estudo sobre o dia a dia de uma igreja saudável, de uma igreja orgânica que vive uma vida sobrenatural, porém de uma maneira natural. Quero agradecer você por estar aqui com a gente, principalmente se você tem acompanhado essa série desde o início. Quero te agradecer pelo seu comprometimento, te pedir que você compartilhe aí com outras pessoas esse estudo, os outros vídeos também, que você deixe seu like, comente, faça perguntas, fala para mim aquilo que Deus tem ministrado no seu coração. Nós vamos começar hoje falando sobre o capítulo 8 de Atos, onde começa a primeira perseguição da igreja. E aqui eu quero tirar 2 princípios para a gente aprender com a vida de Filipe, que também era um diácono e que exercia esse ministério diaconal, porém ele ia além disso, e por causa disso ele foi uma pessoa super relevante e que a Bíblia menciona algumas coisas importantíssimas que a gente pode aprender através da vida desse homem. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O que aconteceu aqui? Depois da morte de Estevão, as pessoas ficaram assustadas e começou também uma perseguição contra a igreja, de uma maneira que nunca tinha acontecido antes. E aí a Bíblia diz, Lucas fala que somente os apóstolos ficaram e que toda a igreja foi dispersa. Então as pessoas foram para as outras cidades e os apóstolos ficaram em Jerusalém. Nisso, Filipe, que era um diácono, e que ele também é conhecido como Filipe o Evangelista, porque era uma pessoa que pregava o evangelho de uma maneira muito intensa. A gente vê aqui no capítulo 8 2 trechos que falam sobre isso na vida de Filipe. Então ele vai para Samaria. Nesse mesmo capítulo 8 de Atos, a gente vê a história de Filipe com um mágico chamado Simão. Lá em Samaria, no versículo 4 diz assim, versículo 6, diz assim: as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe chega naquela cidade, e ele chega causando o quê? Milagres, maravilhas, expulsando o demônio, pessoas sendo curadas, paralíticos andando, coxos se levantando das suas camas. Então a cidade entra numa grande alegria porque eles veem todos esses milagres. E aí diz que existia um mágico naquela cidade chamado Simão, que ele enganava as pessoas dizendo que ele tinha poderes, fazendo suas magias, né, e seus truques. Então aqui a Bíblia diz que Simão, ele abraçou a fé. Quando ele viu Filipe, o que ele estava fazendo, ele abraçou a fé. E tendo sido batizado, no versículo 13, batizado nas águas, ele acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, encantado, os sinais e os grandes milagres praticados. Aqui o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é o seguinte: nós precisamos entender a diferença entre um observador e um discípulo. Algumas pessoas estão para observar o que está acontecendo, e outras pessoas são discípulos de Jesus, estão seguindo Jesus, elas creem, elas vivem a fé. E aqui Lucas diz que Simão, ele abraçou a fé, ele foi inclusive batizado nas águas e ele seguia Filipe de perto. Mas a gente vai entender mais para frente na história que Simão não tinha tido um encontro com Jesus, ele não tinha se convertido a Jesus, ele era simplesmente um observador. Ele andava perto de Filipe, olhando tudo que Filipe estava fazendo, e ele se encantava, ele era um simpatizante. Então nós precisamos entender que nem todas as pessoas que estão caminhando com a gente
ou que frequentam nossos cultos, que frequentam nossos grupos pequenos, nem todas elas são discípulos. E é muito importante a gente entender essa diferença, ter esse discernimento que é dado pelo Espírito Santo que habita em nós, para que a gente não trate uma pessoa que é observador como discípulo. Porque quando a gente faz isso, a gente perde tempo e a gente magoa pessoas. Porque aí nós estamos exigindo um comportamento de uma pessoa como se ela fosse discípulo, mas na realidade ela não é. Ela é um simples observador do que está acontecendo. É um espectador daquilo que a gente está fazendo, daquilo que está acontecendo na vida da igreja. Vamos ver aqui, no versículo 14, eu não vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo. O que acontece no versículo 14? Pedro e João, eles são enviados para Samaria, porque eles escutaram lá de Jerusalém, lembra que os apóstolos ficaram em Jerusalém? Escutaram o que estava acontecendo lá, que Filipe estava convertendo um monte de gente através da vida de Filipe. Então que eles precisavam ir para lá, para ajudar Filipe. E eles vão para orar, muito claramente diz que eles vão para orar que as pessoas fossem batizadas pelo Espírito Santo, porque elas tinham sido batizadas somente nas águas por Filipe. Inclusive Simão o mágico tinha sido batizado. Então eles chegam lá, eles começam a orar pelas pessoas, elas são batizadas e são cheias do Espírito Santo. Aí o mágico, o observador, ele olha para aquilo e fala assim, não tem entendimento nenhum do que está acontecendo, porque ele não teve um encontro real com Cristo, ele não se converteu no seu coração, ele era simplesmente o simpatizante. Ele olha aquilo e ele oferece então dinheiro e fala assim, quanto vocês cobram para que eu possa ter esse mesmo poder que vocês têm? Quanto dinheiro vocês precisam para que eu possa ter esse poder e orar pelas pessoas e elas serem cheias do Espírito Santo? Não entendeu nada. Aqui a gente vê que Pedro consegue discernir a diferença entre alguém que observa o que está acontecendo e alguém que segue, que é um discípulo, né? E isso foi muito importante, porque assim Pedro conseguiu confrontar com o Evangelho esse mágico Simão. Então Pedro chega para ele e diz assim, você precisa se arrepender, porque você não tem parte nesse reino. Ou seja, antes de você orar pelas pessoas, antes de você impor as mãos para que as pessoas recebam o Espírito Santo, você precisa se arrepender e ter uma experiência com Jesus e receber o Espírito Santo você mesmo. Qual que é a importância da gente ter esse discernimento, irmãos? Porque principalmente se você é um líder, porque você está caminhando com pessoas e às vezes você está tratando pessoas como se elas fossem discípulas e elas não são, elas nem tiveram uma experiência com Cristo. Então tenha esse discernimento, peça ao Espírito Santo que habita dentro de você, para que você tenha esse discernimento e consiga então ganhar tempo e propósito na vida dessas pessoas, entendendo quem é discípulo, e então você investe na pessoa como discípulo, entendendo quem é observador, e então você investe para que essa pessoa se torne um discípulo. Porque muitas vezes perdemos muito tempo, muita energia, muito esforço em uma pessoa que ainda não se converteu, achando que ela está convertida. E aí nós nos frustramos, a pessoa se frustra, a pessoa se fere por causa das nossas expectativas que estão erradas. Vamos ter esse discernimento do Espírito Santo nas nossas vidas. E o segundo ponto que eu quero compartilhar com você hoje é essa famosa história de Filipe e o eunuco. Um anjo aparece para Filipe e manda ele ir para esse lugar. Ele vai para esse lugar sem saber o que vai acontecer. E aqui tem um princípio importantíssimo. A gente pode ler aqui, no versículo do capítulo 8, versículo 27, fala que o etíope, o alto oficial de Candace, que é a rainha dos etíopes, ele era o superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém. Então ele estava voltando de Jerusalém para sua terra. Estava de volta sentado no seu carro e vinha lendo Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter uma vida
onde nós escutamos a voz do Espírito Santo e nós somos direcionados. Nós precisamos ouvir e obedecer essa intuição que nós temos, que nada mais é do que o Espírito Santo. Esse impulso que às vezes vem dentro de nós, faça isso, fale com tal pessoa, ore por essa pessoa, ligue para essa pessoa. Esse impulso que o Espírito Santo nos dá, essa intuição e obedecer. Por causa dessa obediência, dessa disposição de Filipe, algo tremendo aconteceu aqui nessa história. Aqui diz assim que então Filipe aproximou-se do carro e começou a acompanhá-lo. Direcionado pelo Espírito Santo, ele começa a acompanhar essa pessoa. E aí eu quero te dizer algo muito importante. Da mesma maneira que o Espírito Santo te impulsiona a fazer algo, que o Espírito Santo te direciona a fazer algo, do outro lado, ele está preparando a situação, aquilo que ele te impulsionou para fazer. Então esse cara, ele estava lendo o livro de Isaías, enquanto o Espírito Santo falava ali com o Filipe assim, vai lá e acompanha, fica ali perto dele. E ele estava lendo o livro de Isaías. Então ele olha e fala para Filipe, né? Quem pode entender esse livro? Eu não consigo entender nada do que eu estou lendo. Filipe então sobe no carro com ele e prega Jesus. A Bíblia diz que Filipe prega Jesus para ele. Fala sobre Jesus. Ele consegue entender que Isaías está falando sobre Jesus. Ele prega o evangelho para esse homem, para esse alto oficial da rainha dos etíopes. E esse homem então decide converter-se ao Senhor. E ele fala assim, o que me impede de ser batizado nas águas? Filipe não pregou sobre o batismo nas águas, mas o próprio Espírito Santo impulsiona esse cara assim, eu quero essa mudança de vida, eu preciso de fazer algo para eu mudar de vida, e então o Espírito Santo coloca esse desejo no coração dele de ser batizado, e ele fala para Filipe, me batiza. Aí eu acredito aqui que Filipe lembrou um pouco do mágico lá, que ele batizou e depois que ele viu que o cara não tinha tido um encontro real com Jesus, e aí Filipe responde para ele dessa maneira assim, ó, é lícito, você pode, desde que se você crê de todo o seu coração. Então respondeu ele e disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Você pode ser batizado, só que isso não vai mudar nada na sua vida se você não ter um encontro com Jesus. É isso que importa, o batismo é só um símbolo desse encontro que a gente tem com Jesus. É só algo natural que a gente faz, que mostra algo espiritual que já aconteceu. Seja essa pessoa direcionada pelo Espírito, assim como Filipe foi, né? Assim como Estevão foi, foram pessoas impulsionadas pelo Espírito Santo. E entenda isso, querido, da mesma maneira que o Espírito Santo está falando com você, você precisa crer e entender que o Espírito Santo também está preparando a situação a qual ele está te impulsionando a ir. Eu quero deixar essa palavra para você, para que você creia no seu coração, seja uma igreja impulsionada pelo Espírito Santo. Essa é a vida orgânica, esse é o normal de uma igreja saudável. Muito obrigado por você estar com a gente, muito obrigado por você estar aqui comigo. Compartilhe esse vídeo com alguém, deixe o seu like, comente, pergunte. Se inscreva no canal se você ainda não está, isso ajuda o canal, isso me ajuda para que mais pessoas recebam essa palavra, para que mais pessoas sejam abençoadas, sejam edificadas, assim como eu e você, a gente tem sido durante esse tempo. Se você ainda não assistiu as outras partes, os outros vídeos, vai lá, clica aqui na descrição, tem os links, assiste pouco a pouco, devagarzinho, quando você tiver tempo, mas assiste porque são princípios muito básicos, mas que mudam a nossa vida quando a gente entende. Muito obrigado, nós já somos abençoados por Deus. Até mais.